Marcão, queria começar falando sobre a questão da meta fiscal. Vamos começar pelo começo do último ruído. Acho que vai ficar claro quando eu começar a falar sobre esse assunto, que foi assim, 2 semanas atrás, mais ou menos. Nós vimos o Lula, né, dando algumas declarações que iam contra o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vinha trazendo, aquela intenção de zerar, né, o déficit no ano que vem, embora o mercado, ninguém tivesse comprado nessa ideia. Porém, o mercado reagiu mal naquela sessão porque pareceu ter algum tipo de desconexão no discurso, a credibilidade do Haddad estava sendo colocada ali em xeque, enfim. Algumas pessoas interpretaram dessa forma. Eu queria primeiro ouvir de você, que acompanha o mundo político, qual foi a motivação do Lula naquele momento em trazer aquela declaração? Só pergunta fácil do Stetter, né? Tava no finalzinho de café da manhã, aniversário dele lá em Brasília, lá no Palácio do Planalto, com jornalistas. E aí solta uma pergunta sobre a meta fiscal e ele diz o que disse, né? De que não é tão importante assim, a gente pode ter um déficit de 0,25, 0,5, ele falou alguma coisa nesse sentido também, né? De que tudo bem. E que não ia cortar os investimentos. E que não ia cortar os investimentos, que é o grande ponto, e eu acho que é o recado que ele deu, né? Desde que o arcabouço foi apresentado, havia uma desconexão muito grande, o mercado identificou isso no dia zero do arcabouço, né? Entre a regra geral, tudo que estava acontecendo, aquele controle de despesas, e a outra perna, que é a questão do déficit, né? Que o Haddad apresentou uma sequência de metas fiscais aí para os próximos anos, né? 0,5, depois aí zera, depois tem um superávit, depois, enfim, entrega o final do governo com 1%, se eu não me engano, em relação ao PIB. O mercado falou, cara, isso não vai ser executado, muito difícil, né? E pela regra do arcabouço, você tem uma série de dispositivos que são acionados quando você não cumpre. Você pode não cumprir a regra, o arcabouço não tem uma sanção definitiva, tipo impeachment, crime de responsabilidade, nada disso. Mas você tem punições, né? Que você não pode mais contratar pessoal, você tem que ter uma série de restrições no primeiro ano. Se você reincide aí no problema, né? No não cumprimento da meta dentro daquela banda, você tem aí um agravamento das punições, né? Mas para além disso, durante o próprio exercício, você é obrigado a contingenciar. E essa era a preocupação na política, né? E acho que está externada na fala do Lula. Ano que vem, ano de eleição municipal, o PT quer crescer também em municípios, o PT apanhou muito nas últimas eleições municipais, né? Tem essa pressão toda para ter mais despesas, os parlamentares ficam muito de olho nas eleições municipais, que é onde eles formam os prefeitos deles, que vão fazer campanha para eles daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, na verdade, para as eleições gerais, né? Muitos parlamentares tentam reeleição, alguns deles disputam as prefeituras, ou seja, estão interessados em recursos, em emendas e tudo que vai acontecer no ano que vem, né? E o governo preocupado também com o novo PAC, né, que vai começar a ganhar mais tração no ano que vem, tem um caminhão de dinheiro que o governo quer despejar nisso. E aí, imagina você começar o ano e já ter que começar uma série de contingenciamentos. O arcabouço ele tem um dispositivo que fala assim, ele é obrigado, se o governo perceber que está se distanciando da meta fiscal, ele tem que fazer contingenciamentos. E aí tem um limite para esse contingenciamento, né, que garanta o funcionamento da máquina pública. Eles falam, isso daí em termos conceituais eles colocam como 75% do que eles preveem na lei orçamentária para despesa discricionária, que é aquela que tem mais manejo, né? Isso para o ano que vem dá 53 bi na conta do governo e de boa parte dos economistas. 53 bi para um contingenciamento de uma despesa na casa de 200 e pouco é muita coisa, que o governo não teria a menor capacidade de fazer. Então você imagina isso na cabeça de um político no ano de eleição. Falar, onde é que vai parar a minha emenda? Onde é que vai parar o PAC? Onde é que vai parar a despesa de não sei o quê? Então isso tá o tempo todo no Palácio do Planalto. Enquanto o Haddad está na busca por déficit zero, ainda tem uma meta, onde a gente vai buscar receita, porque boa parte do ajuste a gente sabia que ia se dar pelo lado da receita, né? Quer dizer, um governo com uma preocupação maior de despesas com algumas políticas públicas que foram retomadas e foram ampliadas, enfim, não ia diminuir o nível de despesa, né? Por mais que se fale em spend review, é para ganho de eficiência, não é para você cortar, né? Então, certamente, se tivesse algum ajuste, ele seria muito maior pelo lado da receita, e é o que estava acontecendo. Então, é meio que esse o contexto em que aconteceu essa discussão, né? O governo, às vésperas de ver o Congresso discutir a lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias, que era para ter sido votada no meio do ano, não foi votado, o Congresso entrou em recesso acordado e informal, porque só pode entrar em recesso quando vota a LDO, não foi o caso. Então, todos os prazos regimentais, tudo contando, enfim, as coisas acontecendo.
e as peças orçamentárias ainda nesse imbróglio. Nessa semana teve uma destravada, o governo perdeu uma opção, né, para alterar essa meta fiscal. Mas como o mercado todo está discutindo isso, né, é pouco provável que o governo não altere essa meta pelos motivos que eu coloquei, né? Quer dizer, a expectativa é que a meta seja alterada em algum momento. E aí a gente pode falar depois mais para frente dos caminhos, enfim, claro. que vocês quiserem saber. Só queria ouvir um pouquinho do Márcio a respeito desse assunto, né? Que a gente pontuou bem que o mercado já esperava que haveria déficit no ano que vem. Por que nesse primeiro momento, no dia dessa declaração, então, o mercado ficou tão assustado? Márcio, qual foi a sua impressão? Eu acho que assim, de certa forma, são coisas assim um pouquinho diferentes. Quer dizer, uma coisa é o cara tentar, né, e eventualmente não dar certo, né? A outra coisa é o cara já, poucos meses depois de criar uma regra, querer alterá-la, né? E isso assim passa uma coisa de falta de credibilidade, né? Dá uma insegurança quanto à questão do quanto o governo vai estar, né, ligado, vai estar comprometido em se empenhar para cumprir uma regra, essa regra, né? Quer dizer, a regra em si já tem uma série de questões, né, que a deixam de certo modo frouxa, né? Já não era uma coisa que inspirava assim a maior das confianças, né? Então, além disso, logo assim, 10 minutos do jogo, você alterar a coisa, né? Eu acho que pega muito mal, né? Pega muito mal. A gente tem um problema de dívida, essa regra, mal ou bem, não trazia um endereçamento muito claro para essa situação. E aí você alterar, né, a regra logo no começo é bem negativo, né?